Então, gente, nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, emagrecimento, né? Principalmente nós mulheres, mas os homens também, né? A gente inclui, mas para nós mulheres que temos o metabolismo mais lento, é muito difícil, principalmente depois dos 40. Eu senti isso, né? Depois dos 40 anos, como é difícil a gente manter o peso, né? A gente parece que engorda só pensando em comer, só o pensamento já engorda. Não é assim? Posso te dizer que ele influencia muito, viu? Bastante, né? Então, hoje o assunto, o nosso tema é emagrecer para sempre. Eu acredito que é porque a gente tem que emagrecer com a mente, né? E para falar disso, eu convidei essa especialista, por isso que eu fiz esse convite para você, Leia. A Leia tem várias formações, é uma advogada, mas decidiu tratar a nossa mente, não é isso? Sim. Leia Vicente, coach e vai nos ajudar a falar sobre isso, sobre esse tema, né? Como a gente consegue emagrecer? Como é que é isso? Então vamos começar por partes, né? O que é um coach de emagrecimento? Isso, Coach para emagrecimento, né? exatamente. Um coach para Uhum. emagrecimento é uma pessoa especialista para treinar a mente da pessoa nas suas atitudes no dia a dia. Ele vai trazer um aperfeiçoamento para essa pessoa nessas atitudes que ela tem no dia a dia, seja no seu comportamento, no seu temperamento. Tá tendo uma voz, tá dando um eco? Não, tá ótimo, para mim tá ótimo. Então o papel dele é ampliar a visão dessa pessoa para que ela tenha uma autoconsciência em relação ao o que está acontecendo com ela, que ela não está conseguindo emagrecer, que ela não está conseguindo fazer a mudança necessária, que ela não consegue, que ela fica nesse efeito sanfona. Então, essa pessoa é especialista nisso, ela consegue enxergar isso. E Entendi. daí a gente vai falar do método depois, né? Claro. E eu acredito muito assim, ó, sabe, Leia, que a gente no início, a gente realmente assim, ó, a gente precisa muito dessa ajuda, né? Porque o que a gente vê às vezes é assim, ó, a pessoa consegue emagrecer, mas ela não consegue manter, né? Ou vai adiando essa atitude, né? Ah, eu vou deixar para segunda, eu vou deixar para depois do, sei lá, do ano O maior novo, ou depois de um aniversário, ou depois do casamento de uma amiga, quer dizer, sempre vai adiando essa mudança, né? Esse é o maior risco, porque a pessoa está com uma crença muito baixa, às vezes, nela mesma. Ela já fez tantas coisas que ela passa a não acreditar mais nela mesma. Daí, nesse momento é que a gente vai buscar onde está esse gatilho que fez com que ela não consiga ter esse autocontrole em relação à alimentação. Então, às vezes, o motivo não está só no sabor do alimento, que é uma delícia. Às vezes, o motivo pode estar num relacionamento tóxico-abusivo, pode estar numa falta de confiança, falta de independência emocional. Então, nessa primeira avaliação, a gente começa a avaliar. O meu celular dando umas mensagens aqui, acabou me distraindo, desculpa. Nessa avaliação, Coloca no começa... silencioso. Coloca no silencioso, daí não te incomoda. Ah, ótimo. Então, nessa avaliação que a gente faz, a gente começa a entender os pontos fracos e os pontos fortes que ela tem. Então, faz essa diferença. Mas antes de tudo isso, eu queria contar um pouquinho por que eu vim para essa área, né? Por que eu... Pois é, uma advogada, me diz, por que essa advogada, né? Isso eu acho que vale muito falar disso, contar um pouquinho da tua história, da tua experiência, né? Com o emagrecimento. Como é que foi isso, essa trajetória, assim, essa transferência? Então, a minha experiência com emagrecimento é desde a minha infância. Tá? Na minha infância eu tinha sobrepeso e as pessoas me xingavam de baleia fora d'água. Eu sofria bullying, de verdade. Baleia fora Gente, ela d'água. é linda, ela tem um corpo de causar inveja, sabe? Então,
É verdade. Obrigada. Hoje, por coincidência, a gente acabou indo almoçar no mesmo lugar. A gente se encontrou É lá por verdade. acaso, né? Diga assim, meu Deus, eu olhei para essa mulher e digo, caramba, ela é muito linda mesmo. Obrigada, Adi. Para mim, então, essa relação com a comida, eu tive muita dificuldade desde a minha infância. Uma porque a gente era... Na minha família, nós somos em 9 irmãos, nós éramos em 10. Nasceu um morto, então eu sou a 9ª filha, a 8ª filha. E a gente tinha muita gente em casa, então sempre a gente teve... Embora tivesse pouco acesso à comida, a gente comia muito trigo, muita batata, muita coisa. E a gente comia o doce, não tinha muito, mas era algo meio que uma falta emocional. Eu comia por fome emocional, eu tinha falta de outras coisas, então eu tinha esse sobrepeso. E naquele momento eu acabava descontando tudo na comida. E eu sofria muito bullying, então isso me deixava muito triste. Daí chegou a adolescência, eu estava ainda gordinha. Eu cheguei a tomar remédios para emagrecer. Só que Deus foi muito generoso comigo, assim, sabe? Eu li a bula e eu fiquei muito preocupada com a bula, que me deixou muito desesperada, porque era algo assim, você tomar isso aqui, você vai ficar... Tinha várias consequências, eu não lembro direito, mas eram consequências terríveis para o nosso... um monte de consequências negativas para a nossa saúde. Sempre tem E os daí, efeitos naquele momento, eu não colaterais. conseguia permanecer com esses remédios e tal. E eu pratiquei algumas vezes bulimia na minha adolescência para manter o peso. Isso me deixava muito triste. E eu continuava indo e engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Até que eu cheguei num tempo que eu até fazia umas dietas, tipo sopa da Adriane Galisteu, uma semana da dieta de ovo da USP, dieta do não sei o quê, dieta do não sei o quê. Então eu vivia no efeito sanfona. Aí, na minha vida adulta, eu casada, no meu no pai dos meus filhos, ele era anoréxico por mim. Então eu sofria muito com a cobrança dele, sabe? A gente tinha muitas brigas em relação a isso, porque ele queria que eu me permanecesse magra. Então ele meio que fazia um relacionamento meio tóxico abusivo, meio não, um relacionamento tóxico abusivo que eu vivi, visto algumas necessidades emocionais que eu tinha e era dependente emocional. Então eu tinha essa condição, eu vivia com essa briga com a balança pela dependência emocional que eu tinha, a forma como eu tinha para me suprir as minhas necessidades era me alimentando, me descontrolando na comida. E daí veio a vida adulta e eu me casei de novo depois. E essa pessoa, ela talvez fosse insegura, não sei. E eu, como não tinha, como eu era dependente emocionalmente, eu não tinha inteligência emocional para saber eu mesma como lidar com isso. Eu era responsável por mim em relação à minha alimentação, mas eu me deixava influenciar por ele, dizendo que eu não estava, eu estava bonita, ele me elogiava eu gordinha, ele me elogiava eu acima do peso, e eu só ganhava peso, só ganhava peso, só ganhava peso. E aí eu estava me conformando com todo aquele peso, eu achava que aquilo tudo bem, né? Ele me dizia que era bonita, até que um dia eu comecei a desconfiar, até que um dia não, eu desconfiava demais. A minha vida foi desconfiança nessa relação que fez com que eu não conseguia, então, ter o controle emocional para viver a relação de uma forma leve. Eu descontava tudo na comida. Eu tinha muitos ciúmes, porque eu achava que a qualquer momento, porque o dependente emocional é assim, a qualquer momento teu marido vai te trair. A qualquer momento você enxerga coisas na sua cabeça que ele pode estar ao lado de alguém, de mão dadas com outra. E é tudo um medo imaginário. Só que para mim era... Travou. Deve ser a tua talvez a tua internet. A minha, eu tô te ouvindo bem. Melhorou? Vou para outro cantinho, se for o caso, aqui só coloco mais para frente. Aham. Peraí. Deixa eu levar o meu... Vai pro melhor canto aí. Vou tentar. Não saiam. Só um pouquinho, gente.
Porque é uma história incrível, sabe? E é realmente isso, assim. Aqui na clínica, a gente recebe muitas pessoas, eu fiz lipo e acabei engordando, porque na realidade engorda mesmo. Se você faz lipo, né, digamos no abdômen, você não vai mais aumentar no abdômen, mas você vai engordar nos braços, você vai engordar no glúteo, você vai engordar no rosto, no pescoço, nas coxas. Porque eu sempre digo, gente, tem que fazer lipo também na mente. Não é só lipo no Olha, abdômen. seria um Você ótimo tem que nome, sabia? limpar. Hã? Seria um ótimo nome, porque na realidade, o que acontece com a gente quando a gente fica nesse efeito sanfona? A gente está desacreditado. Então, por isso que eu digo que o método Innovate, ele precisa ter fé. Você precisa ter fé em você para você. Ai, gente, tá travando muito. Tá travando de novo, né? Travou um pouquinho só, mas pode continuar. Dá para entender. Você precisa ter fé em você de que isso vai funcionar. Então, fé em algo superior, fé numa graça de vida. Porque vai existir momentos muito difíceis na sua vida e... Adri, eu vou ter que mudar de lugar de novo, eu acho. Peraí. Eu já tô dentro de casa agora. Os meus cachorros estão tão silenciosos, eu digo para eles que vai ter TV agora. E eles já entendem. Tu tem quantos? Tenho 2. 2? Uhum. Olha, mas pode ir. Assim, tá travando um pouquinho, mas dá para continuar. Eu acho que não precisa estar mudando, não. Tá. Então é o último lugar, eu acho que agora ficou bom. Aí, Fica tranquila que dá para tá assim, ó, dá para entender bem certinho. Às vezes dá uma travadinha, mas é bem sutil, assim, a sabe? mamãe tá na TV, Leca. A mamãe tá na TV, tá lá agora. Aí, Adri, o que aconteceu? Essa relação que eu vivia era uma relação que eu era... eu coloquei nele a fé nessa relação como se ele fosse acima de Deus. Para mim, ele era tão importante, mas tão importante, que eu dependia dele para todas as minhas decisões. Tudo que eu Nossa! fazia, se ele dissesse algo, eu fazia algo. Se ele dissesse aquilo, eu fazia aquilo. Mas por que eu tinha isso? Porque eu tive uma infância muito difícil e eu não tinha essa força emocional. Eu não conseguia entender quais eram as minhas qualidades, que mulher que tinha aqui dentro, que forças que eu tinha. Eu não sabia quais eram as minhas fraquezas para naquele momento que eu preciso perceber o meu gatilho e parar, entende? Porque em todas as... Não existe milagre aqui. Existe uma proposta de um método de uma vida saudável. Mas você vai ter que mudar as suas atitudes, sabe? Porque eu só vou mudar se eu mudar as minhas atitudes. Se eu não mudar minhas atitudes do meu dia a dia, eu não vou conseguir. Só que para isso existe uma forma certa, a gente ancora isso dentro desse método. Existe uma forma, por exemplo, eu sempre tenho a mesma atitude. Eu sempre tenho a mesma atitude. Eu sei que todas as quintas-feiras tem pizza na minha casa. Naquela quinta-feira que tem pizza na minha casa, eu como 4 fatias de pizza. Eu já sei isso. Eu já sei que depois eu vou ficar triste, que eu vou ficar chateada com aquilo. Só que eu não tenho essa âncora ainda de controle emocional. Eu não consigo perceber as minhas qualidades, as consequências tardias que terá essa situação. Eu não consigo perceber ainda que isso pode influenciar diretamente na minha vida familiar. Porque quando eu estou acima do peso, eu não sou a mesma pessoa. Eu posso ficar ressentida, magoar os meus familiares, os meus queridos que estão por perto, e eu não vou ter leveza na minha vida. E aí é uma bola de neve. É um ciclo, né? Leveza na minha vida, eu como eu como porque eu tô triste, eu como porque eu não tenho leveza, eu como porque eu não tenho... Então, é que na realidade é muito fácil, Leia, a gente buscar na comida o prazer, porque ela dá prazer, né? Sim, então, a comida é um prazer. Exatamente. Existe o equilíbrio
que você tem que ter para você se alimentar, para você perceber a comida como um ingrediente, um nutriente para o seu corpo. Para você entender que é mais gostoso você ter leveza na sua vida, de você abrir um guarda-roupa e tudo te servir, de você ficar super tranquila numa viagem, você precisar ir numa viagem, você não ficar desconfortável, você fica triste, ou você, sei lá, quer ir a uma festa, o vestido não Leia, é assim, ó, não é só isso, não é só o vestir, mas assim, ó, o excesso de gordura, ele é uma inflamação, a gordura é uma inflamação, né? Estar gordo é uma inflamação. É a parte mais mental, eu não trabalho, eu como coach, eu não posso prescrever exercícios físicos e nem a parte nutricional, mas eu trabalho com um parceiro, se a pessoa não tiver o seu próprio nutricionista, se a pessoa não tiver o seu próprio educador físico. Você está numa clínica, então, a gente faz essa outra parte. Gente, a Leia, ela iniciou, né? Tá estreando na clínica. Adri, só para não perder o fio da meada, quando você está nessa posição de perceber quais são as tuas fraquezas, por exemplo, eu sei que na quinta-feira, toda quinta-feira tem pizza na minha casa. Eu já sei. Eu já sei que quando eu como, depois eu me arrependo. Alguém aqui já se arrependeu, por exemplo, de não ter comido algo? A gente só se arrepende daquilo que a gente comeu, né? Então, é importante que a pessoa perceba que é necessário ela ter uma atitude diferenciada no seu dia a dia, mas pautada dentro de âncoras, de formas de ela de percepção de vida. E que consequência que vai ter se eu comer isso? A consequência tardia disso? Pô, eu vou engordar. Pô, eu posso ficar triste. E também existem outras coisas, Adri, que fazem com que a pessoa engorde. Que existem medos reais e existem medos irreais. Muito das nossas crenças limitantes que tem dentro da gente, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, não é para mim, eu não consigo, eu não vou adiante. Isso faz com que a pessoa acabe tendo sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, de desprezo, sentimentos dentro dela que ela nem imagina que tenha, mas que faz com que ela desconte na comida, porque dentro da relação dela ela tem essa necessidade e ela não percebe. Então, dentro desse programa da Innovate, a gente consegue trazer ela para o centro dela, para a vida real dela, e trazer os sentimentos que estão lá do profundo e perceber quais são as necessidades que ela tem no dia a dia e ressignificar essas crenças limitantes. Então, há um rebaixamento de consciência para que ela consiga, então, se perceber ali dentro daquele movimento que ela tem na vida, na atitude que ela está tendo, e consegue, então, perceber que se ela tomar uma atitude diferente, depois que ela já se percebeu o que está acontecendo, que não é só uma atitude, às vezes a forma como ela está agindo é por causa dos medos irreais, ela acaba tendo, então, uma forma diferente de agir. Entendi. Muito legal. Deixa eu pegar minha aguinha. Ficou tá. lá. Cadê a água? Então, gente, é sempre que eu falo aqui, por isso que eu busco especialistas para estar junto na clínica, porque assim, ó, nós somos um conjunto de corpo, mente e espírito, não tem outro jeito. Então a gente tem que tratar tudo, não adianta, sabe, você tratar o corpo se não tratar a mente, né? As duas, você tem que trabalhar tudo isso, corpo, mente, espírito. Da Innovate é esse, você tem que tratar o espírito em primeiro lugar, eu tenho que perceber essa pessoa uma fé, qual é a fé dela? Porque existem algumas situações na nossa vida, eu por experiência própria, por isso que o meu método existe, eu insiro a fé, não adianta dizer que não tem. Eu até digo, então a pessoa não pode trabalhar comigo se ela não tem fé em algo superior. Deus, universo, ou alguma crença ela tem que ter, porque existem situações da nossa vida
E não existe onde você se agarrar. Não existe onde você se agarrar. Você precisa ter um escape. E esse escape vai ser um Deus. Vai ser o Deus. Vai ser o Claro, Jesus com Cristo. certeza. Vai ser algo que ela acredite. Então, eu começo o tratamento, o método, pensando na vida espiritual dessa pessoa. Quais são as crenças dela. E depois eu venho para as crenças pessoais dela. Quais são as crenças pessoais que ela tem dela? Como eu sou como pessoa, como os outros me veem, como eu acho que os outros me veem, porque existe muita diferença entre quem eu sou, como os outros me veem, como realmente eu sou e a pessoa que eu sou. Então, é uma diferença muito grande. Com certeza, é verdade. E às vezes a pessoa também tem um problema de temperamento e ela não percebe. E ela é o problema. Ela é a tóxica, ela é abusiva. Então, durante esse método, eu consigo perceber, eu tenho especialização em comunicação não violenta, eu consigo perceber essa pessoa se ela está agindo de forma abusiva ou tóxica. E eu posso dizer, Adri, que eu já fui tóxica, abusiva. E eu já causei muita dor em mim por ter sido dessa forma. A pena é muito alta. Então, por ter uma pena muito alta, fez com que eu abraçasse a causa e trouxesse essa solução para as pessoas perceberem que elas são além de um corpo. Então, eu trago a parte espiritual, a parte da alma, que é a parte emocional, onde a fonte dos meus desejos é o que eu quero da minha vida. Então, a gente trata essa parte emocional, percebendo nela o real desejo dela. O que realmente eu quero? Eu quero um corpo magro? Ou eu quero mais autoestima? Ou eu quero mais autoconfiança? Ou eu quero mais independência emocional? O que eu realmente quero? O que eu realmente preciso? Talvez não seja só emagrecer. Uma dieta vai te emagrecer por um período. Mas se eu não souber que a dieta, se eu não continuar na dieta ou num método ou numa atitude saudável para ter uma vida saudável, não vai adiantar nada. Então ela precisa entender que lá na fonte dos desejos dela, no emocional dela, onde ela pode até estar no seu inconsciente pedindo comida de algo que ela tenha vivido na infância, ela precisa saber disso. O pior inimigo é o inimigo oculto. Então, se ela não sabe quais são os inimigos ocultos dela, os medos que ela tem dentro dela, tem gente que não cuida mais da alimentação porque fugiu uma dieta, um dos dias ela não cumpriu a dieta. Então, ela diz, já que eu não cumpri, agora eu vou chutar o balde mesmo, eu vou comer tudo que tem pela frente, agora já foi, agora não foi. Mas é bem isso mesmo, sabe, Leia? Se você falou uma frase muito bacana, sabe? Que o pior inimigo é o oculto, é aquilo que a gente não sabe que é o nosso inimigo. Então, assim, na realidade, todo esse envolvimento que você vai fazer com a pessoa, vai fazer com que a pessoa realmente se conheça. Daí vem isso que você está dizendo, é isso mesmo. Você vai depois para o corpo, que é o corpo onde ela vai se conhecer. O corpo não é só a parte estética de fora, estou vendo o corpo bonito. A parte do corpo eu mostro para os outros. Qual é o meu temperamento lá fora que está fazendo com que eu chegue em casa e não consiga dormir e eu desconte na comida? Qual é o meu comportamento? Talvez eu tenha sido estúpida com o meu filho ou com o meu marido, que faz com que depois, por estar chateada, ressentida ou magoada, eu também desconte na comida. Vai então, compensar, né? Eu tenho que conhecer como o meu corpo age, qual é o meu comportamento e qual é a minha atitude no meu dia a dia. E tudo isso através das ferramentas de coaching, de neurociência, através de ferramentas do método da Innovate, nós conseguimos ancorar algo que a pessoa, através dessa situação que ela está vivendo, ela consegue, então, entender que ela é um ser humano integral. Eu preciso cuidar da alma, da mente e do corpo. Porque pode ser que a minha vida espiritual seja tão importante para mim que eu estou deixando ela de lado e isso faz com que eu entre na comida. Pode ser que a minha mente, o meu emocional seja tão importante e talvez eu precise de um psiquiatra, um psicólogo, ou alguém, um terapeuta, alguma coisa de outra forma. Talvez o corpo, se eu der uma ajuda no meu corpo, vai me aumentar a estima, talvez eu precise disso. O que eu preciso?
Então, através desse acolhimento durante o atendimento, é possível encontrar essas falhas, esses gatilhos, esses sabotadores, porque existem muitos sabotadores da dieta. Bastante. Só vou comer hoje, só um pedacinho. Olha, eu no final da live, gente, manda um coraçãozinho aí. Vamos dar um oizinho para eles, Adri? A gente está falando muito, conversando, façam perguntas, gente. Tem pergunta aí? Então, olha só, em outras palavras, o que a Leia está falando é justamente assim, ó, quando a gente está dentro de uma ilha, a gente não consegue ver o tamanho dela. Mas quando a gente se afasta, quando a gente está longe, a gente consegue ver toda a extensão dessa ilha. Então, o método que ela aplica é justamente esse autoconhecimento, porque a partir do momento que você consegue se conhecer, você consegue ressignificar, você consegue entender muitas atitudes e consegue com isso se dominar. Dominar o desejo de, qualquer discussãozinha, digamos, com o namorado ou o marido, eu vou para uma barra de chocolate. Não é verdade? É o autodomínio, isso mesmo. É o autodomínio, entendeu? Eu não preciso, entendeu? Resolver, terminar a minha briga comendo ou bebendo, né? Tem muitas pessoas que vão até para bebida. Então, é isso que esse método faz. Essa mudança em você. Eu trabalho, então, com o autodomínio, a disciplina e a fé, a espiritualidade. Eu preciso ter disciplina, eu te ajudo a ter disciplina, eu te coloco no caminho. Eu sou a pessoa que trago, então, o coach é o especialista em eficácia e eficiência. Ele consegue trazer a pessoa para perceber as suas atitudes e ele se... Opa, peraí, eu vou te dar um puxãozinho de orelha aqui, porque nisso tu pode dar uma melhorada. Olha só teu potencial, olha só a pessoa que você é. Olha só quantas qualidades você tem. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião que foi incrível. E eu me saí muito bem porque eu sei quem eu sou. Não adianta alguém falar algo para mim, eu já não me ofendo mais tanto. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não levo mais as coisas pro lado pessoal. E quando eu não levo tanto as coisas pro lado pessoal, eu não desconto tanto na comida. Porque aquilo não vai me afetar. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus valores, eu sei quais são as minhas forças, eu sei quais são os princípios, como eu ajo no meu dia a dia. Viu, Leia? A Adri tá falando assim, daí só um chocolate pequenininho. Não, Adri, nem chocolate pequenininho. A gente tem um controle tão grande que a gente consegue dizer não até o chocolate, até um pedacinho de chocolate. Isso sim, mas eu posso dizer que hoje eu tenho uma liberdade alimentar que eu nunca na minha vida imaginei ter. Eu posso dizer que eu como de tudo, a minha família testemunha, são 50 pessoas. Eu como de tudo, mas o meu autocontrole eu comi, eu como, eu não repito. Como começou isso para mim? Como veio para mim? A disciplina é algo que você escolhe conscientemente. Para mim, não é importante eu parar de engordar e emagrecer, porque eu estava muito triste. Eu tinha ficado viúva recentemente, e eu tinha ficado viúva e tinha descoberto que nos últimos 15 dias, o meu finado marido estava me traindo. E eu descobri na funerária. Nossa, mãe! Ainda bem que ele estava morto. Eu não contei para ninguém, eu não consegui contar para ninguém. Eu fiquei um mês sem contar para ninguém que ele tinha me traído. E aí eu queria matar ele de novo, mas ele já estava morto. O que aconteceu? Isso me deixou muito arrasada, porque ele estava me traindo com uma mulher mais magra. Então destruiu a minha estima, me senti um lixo, me senti mal, me senti traída, me senti machucada, magoada, arrasada, porque ele dizia que me amava profundamente. Nós fazíamos coaching em casa, fazíamos coach físico, né? Treinamento em casa, e ele, antes da hora que a personal estava chegando, ele dizia assim: ei, não deixa ela emagrecer, viu? Ela me confessou. E eu estava gordinha, e quando ele me traiu nos últimos 15 dias do nosso relacionamento, antes de ele morrer, o que aconteceu? Ele estava me traindo com uma magrinha. E aquilo foi uma traição maior ainda. Então eu pensei, nunca mais na minha vida eu vou engordar. Nunca mais. Então o desejo, a disciplina é você escolher conscientemente, decidir
desejar ardentemente e persistir pacientemente. Bob Proctor que fala isso, que é do filme O Segredo. Ele diz Pode que repetir, isso Leia, fez repete. muito sentido. Deixa eu só terminar Leia, um pouquinho. repete novamente. Repete tá. que travou. Disciplina é escolher conscientemente, desejar ardentemente e persistir pacientemente. E essa é uma das fórmulas que você tem para todos os aspectos. Eu sou coach de emagrecimento, mas eu posso atender as pessoas de vários nichos. Porque a disciplina é algo que você precisa ter para ter alta performance. Então, você precisa ter inteligência emocional para ser um líder. Você tem que ter autoconhecimento para ser um peak player, que é uma pessoa que vai ser de alta performance. Ele vai conseguir atingir altos cargos, mas eu preciso olhar para a minha frente. Eu preciso ampliar minha visão, a minha perspectiva em relação ao que eu sou. Entender de mim. Quais são os meus sabotadores, quais são os meus gatilhos, como eu ajo. Se eu continuar agindo, tendo o mesmo comportamento que eu tenho sempre, eu vou ter o mesmo resultado. E quando lá aconteceu comigo, que eu estava assim gordinha, eu falei, eu li em algum lugar uma pequena dica que dizia assim, ó, se você se comprometer em público, você tem muito mais resultado. Sabe o que eu fiz, Adri? Eu fui participar de um campeonato de fisiculturismo para me comprometer em público. Depois que eu resolvi, você não tem noção, eu entrei em pânico, porque eu não tinha inteligência emocional ainda. Eu fiquei muito, mas o que tu foi fazer? Que ousadia é essa? Que loucura, que tá louca de fazer isso? Daí, naquela época, eu pensei, meu Deus, agora eu já disse que ia, eu nunca vou desistir, eu sou muito ousada e eu não poderia desistir, então fui. Daí eu falei assim, agora eu vou trocar a gordura por músculo. E a minha frase, que vai estar até, quero que coloque nessa live, que eu falo para minhas irmãs, eu quero ser uma velhinha com as pernas fortes. Por quê? Porque gordura e osso não sobe escada. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, da parte muscular dela. Com o esporte que você gosta. Pode ser uma caminhada, pode ser subir escadas. Se você tem dificuldade de pagar uma academia, então você pode subir as escadas do seu prédio. Você vai... A minha funcionária aqui, em casa, ela sai 1 quilômetro ou 2 daqui, ela sai antes para vir fazendo exercício físico e ela trabalha o dia inteirinho aqui em pé. Então, existe muita desculpa dentro da gente. Tudo a gente dá uma... Tudo a gente... Como é que se diz? Posso dizer que é uma... É uma fuga, né? É uma fuga. Eu posso justificar tudo na minha vida. Mas se eu disser que eu fui a culpada de comer tudo que eu comi, engordei 25 quilos no casamento com um homem que eu... Imagina você, ele casa com uma mulher linda, toda insegura, né? Mas era linda, um enfeite, eu era um enfeite na casa, insegura e fazia tudo o que ele queria porque eu não tinha amor próprio, eu não tinha autoestima, não tinha autoconfiança, eu não sabia quem eu era, eu ia num jantar, num restaurante, ficava o tempo todo me comparando, me achando inferior, às vezes até para me prevenir o meu cérebro sobrevivente, ele fazia com que eu ficasse arrogante. Da minha insegurança, eu ficava arrogante, porque eu queria... Então, naquele momento, eu queria... luta ou fuga o nosso cérebro. Eu queria lutar, porque eu queria vencer algo. Só que eu não tinha essa... Uma parte do nosso cérebro, o nosso cérebro sobrevivente é a luta e fuga. E eu não tinha essa parte emocional de autoconfiança ainda. Eu acho bem bacana, Leia, porque assim, como você passou por tudo isso, né? Essa experiência é muito mais fácil de você se colocar no lugar do outro, né? Das pessoas, dos teus pacientes que vão te procurar. Então, eu sempre digo aqui na clínica a mesma coisa, assim, tudo que eu ofereço de tratamento aqui, eu faço no meu corpo, eu faço na minha pele do rosto. Então, quando a pessoa diz, tá doendo, tá ardendo, eu não senti nada, tudo, eu sei o que ela tá sentindo, eu consigo me colocar no lugar dela, porque eu tenho a experiência. E eu acho muito bacana, assim, o profissional...
né? Como você está passando a tua história, você viveu isso, sofreu, né? Então, se determinou a ajudar outras pessoas, né? Seja mulheres, seja homens, crianças. Eu acho que você... É uma pergunta que eu vou te fazer. Você atende crianças? Sim, de todas as idades. Porque Todas hoje, as inclusive, idades. hoje eu li uma pesquisa, Adri, e nós, sobre as crianças, que mais de 80... bom, não é essa pesquisa, não, desculpa. Agora deu uma falha aqui, deu um tchutchu. Existe uma pesquisa que eu não sei exatamente o número, então não vou chutar, né? Mas existe uma pesquisa que nós estamos correndo um risco muito grande de perder a nossa longevidade pela obesidade. Ah, não, Todos com esses anos que a gente certeza. conquistou, todos esses anos que a gente conquistou, a gente vai perder a longevidade. Eu não quero que isso aconteça com pessoas que... Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Eu tenho hoje uma liberdade espiritual, emocional e mental e de alma que eu gostaria que as pessoas que estão lá, eu só quero que a pessoa que está ali, que não passa mais, eu não sou ninguém, uau, que é superior a ninguém. Eu tô aqui como uma pessoa especialista e com muita experiência, sabe? Uma pessoa que empiricamente viveu o que vários estados, desde eu sei a dor de uma criança, eu sei a dor de uma adolescente, eu sei a dor de uma adulta, eu sei a dor de uma mulher, eu sei a dor de uma irmã, porque as dores maiores era quando a tua irmã te chamava de baleia fora d'água. Porque um estranho chamar é normal, agora quando as tuas irmãs chamavam era muito triste. Mas eu também era brava. A gente também, eu posso dizer que eu era selvagem. Selvagem. Eu tive que me moldar, e eu fui experienciando uma vida muito difícil para Então, chegar até assim, ó, aqui. Oleia, de uma forma assim, bem fácil, assim, ó. Como funciona esse método extraordinário aí para emagrecer para sempre? Como funciona, assim, em poucas palavras, que você pode estar passando para as pessoas que estão nos ouvindo? A ideia é que a pessoa esteja pronta para ela escolha conscientemente fazer o método em primeiro lugar. Ela tem que escolher. A O método não decisão, né? a decisão, ela tem que tomar uma decisão em fazer. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, o método vai funcionar se ela também tiver decisão e fé. Fé de que? De quê? Né? De que há algo além dela. Porque a fé nela, eu vou ajudar ela a ter. Se ela não emagrecer, ela vai ficar muito autoconfiante, muito, tipo, se ela não tiver a atitude, o comportamento saudável, ela vai pelo menos ficar muito melhor emocionalmente. Se ela não seguir uma vida saudável, ela tem que escolher. Ali eu vou cuidar da minha A nossa vida é feita de escolhas, né? Sim. Então ali Então, eu vou nesse método, deixa eu só complementar que tu falou para eu falar em poucas palavras para eu não perder o fio da meada. Então, o método traz para a pessoa, para ela se conhecer as fraquezas dela, as forças que ela tem para se manter dentro da sua rotina do dia a dia com a sua alimentação, o equilíbrio com a alimentação, ao invés de ela descontar na comida, então ela vai perceber esse sentimento, ela vai ancorar, a gente vai criar uma âncora dentro do consultório para que aquele momento de que vem o gatilho, a necessidade da alimentação, ela vai lembrar de algo, ela vai ter alguma coisa para se apoiar, mas que ela criou, que não fui eu. Junto comigo, ela cria essa âncora dentro do consultório para a gente deixar ela mais empoderada para seguir a vida dela. Me diz uma coisa, eu chego, faço, eu começo a seguir esse método, eu consigo emagrecer. Existe o medo de engordar de novo. Como é que é isso? Vai existir? As pessoas têm... Então, isso que a gente trata antes de ela sair de lá, a gente já vai prevenir isso. Você vai ter medo de engordar de novo. Você vai emagrecer e você vai ter medo de engordar de novo. Como que nós vamos agir com esses medos, entende? Porque daí, o que acontece com a pessoa quando tem medo de engordar de novo? Ela desiste de várias... eu nem vou tentar mais.
porque eu vou engordar mesmo. Então, ela tem esse medo e a gente vai perceber se esse medo é real. Tipo, eu tô com medo de engordar de novo. Mas por quê? Qual é a tua atitude do dia a dia? Como que a tua família se alimenta? Qual o teu acesso à comida? Qual o teu acesso, como que você age no teu dia a dia? Eu, por exemplo, quando comecei a emagrecer, a primeira atitude minha foi nunca mais vou repetir o prato. No primeiro ano eu pesei toda a minha alimentação. Toda a minha alimentação. E depois eu não repeti o prato e eu tirei a manteiga do café da manhã. Depois eu substituí o pão. Mas só que toda essa parte da nutrição não sou eu que vou passar. Mas eu ajudo essa pessoa a ela entender a dieta dela, ela entender os exercícios físicos dela, para que ela consiga, então, se permanecer depois. Tenho medo de engordar, porque ela vai estar tão empoderada que na hora que ela pensar na consequência tardia que ela tem, ela vai dizer assim, eu prefiro o meu vestido, eu prefiro a minha viagem, eu prefiro a leveza da minha família, eu prefiro longevidade, eu prefiro saúde, eu prefiro me sentir bonita, eu prefiro o meu amor próprio. Então, a gente traz para essa pessoa autoconfiança, inteligência emocional, autoconhecimento, ela vai sair uma pessoa com outra performance. Ela não vai ter coragem de fazer isso, entende? Porque a gente também vai colocar para ela ali que ela tem alguém de confiança, que ela possa ter alguém de confiança para ela estar se apoiando no momento de dificuldade, porque a gente sabe que no dia a dia a gente passa por coisas muito difíceis. E às vezes, naquele momento, você diz, só porque eu tô doente, então eu vou comer essa feijoada inteirinha. Eu mudei bastante. Meu marido brigou comigo, ou porque eu briguei com meu marido, ou porque eu falei com meu filho e tal. Uma dica que eu dou, Leia, uma dica que eu dou assim para as pessoas, né? Porque assim, às vezes a gente tem lá, a mulher tem muita vontade de comer doce, né? Então você, tô com vontade de comer doce, vai lá e compra um bolo inteiro. Para que comprar um bolo inteiro? Você tá com vontade de comer doce, né? Vai lá e compra um pedaço de doce. Porque se Perfeito, não é verdade? Eu vou na confeitaria, eu não tenho bolo em casa, eu não tenho doce em Exato. casa, eu não tenho bolacha em casa, a minha geladeira ela é saudável, por que eu vou ter a tentação dentro de casa? O inimigo mora ao lado, é a mesma coisa, eu não vou. Uma estratégia que eu tomei o primeiro tempo eu era muito viciada em chocolate, eu não vou mais no corredor de chocolate. Eu não passo mais pelo corredor de bolachas, eu não passo mais pelo corredor de chocolate. Depois, hoje eu já posso, mas eu não tenho nenhuma vontade. Eu comecei a trabalhar minha mente e eu não gosto mais de chocolate. Chocolate nem é tão bom assim. Chocolate é bom, mas não é tão bom assim. Agora, quando você pensa, meu Deus, eu preciso de um chocolate, a tua mente, o teu cérebro, ele não consegue distinguir. Ele já libera o hormônio dopamina e você começa a ficar cada vez com mais vontade de comer chocolate, você fica desesperado por chocolate. Agora, a partir do momento que você diz assim, eu vou comer um chocolate na sexta-feira, às 18 horas eu vou passar em algum lugar e vou comprar um chocolate. Ou eu vou passar no sábado, vou tomar um café e vou comer um bolo. Eu vou abrir exceções na minha vida. Eu não vou ficar trazendo para dentro de casa algo, até às vezes, claro que eu cometo erros, gente, eu não sou perfeita. Muitas vezes eu já fiz de comer demais, e o que eu faço? Eu faço a lei da compensação. Eu comi muito, agora eu tenho o dever de emagrecer esses quilos, ou o quilo, ou aquela comida que eu comi, ela vai ter que ser digerida, porque eu não vou mais engordar. Eu não me permito mais engordar. Eu vou emagrecer, eu vou estar sempre com a responsabilidade, porque eu sei a dor de estar fora do peso. A dor é tão grande que você estar sentada numa mesa de jantar, por exemplo, e entrar uma mulher bonita e você ficar com inveja dela, você se comparar com ela, você achar que você é menor do que ela, você não se achar tão bonita. Então, essa dor eu nunca mais quero passar, porque eu posso hoje apoiar mulheres. E hoje eu amo as mulheres, eu amo estar com mulheres, eu adoro conversar, ampliou minha perspectiva, eu acho todas elas lindas, eu saio assim,
Às vezes, agora eu tô aprendendo a sair um pouco mais sozinha para fazer as coisas. Agora não, já faz uns 3 anos que eu tô moldando essa vontade de sair, que eu quero viajar sozinha, né? Quero ter essa experiência de viajar sozinha, porque eu acho que vai ser divertido. Né? Eu Tá, acho que vai ser... me diz uma coisa, Leia. O que impede, assim, o que impede da pessoa de não continuar essa mudança muitas vezes? A falta de fé nela ou a falta de fé em algo. Porque eu digo assim que é uma parceria, Adri. Não existe milagre nessa vida. Não existe um chazinho, não existe um creme de emagrecimento que vai resolver 100% a tua vida. Tudo é um conjunto. Eu preciso pensar que eu sou um ser humano integral. Que se eu pensar na minha parte espiritual, alma, que é meu emocional, e o meu corpo não como corpo só a parte física, mas em especial o meu temperamento, meu comportamento, as minhas atitudes do meu dia a dia, eu começo a entender que não é muito mais do que isso. Você começa a ter uma alegria tão grande, se sentir tão vitoriosa quando você resiste a um alimento. Uma das coisas que eu mais amo, você vai achar que eu sou maluca, mas assim, uma das coisas que eu mais amo é superar um jejum intermitente. Hoje, a minha dieta é jejum intermitente. Eu tenho dieta, eu tenho exercício físico, eu faço todos os dias. O meu método exige que você tenha uma vida em algum movimento. Você não vai conseguir emagrecer ou não vai conseguir ter uma vida saudável se você não tiver um movimento. Mas você pode caminhar, você estava falando antes, né? Ó, Leia, vamos responder essa paciente aqui, ó. Quanto tem família em casa? No meu caso, ela tá falando ali, Daiane Cis. No meu caso, 4 filhos. É tão difícil. O que você tem para dizer para ela? Olha, como é o nome dela? Daiane Cis. Daiane Cis. Eu vou começar só assim, ó. Hoje eu sou a inspiração dos meus 2 filhos. Da Gabriela, eu tenho um filho de 24, a Gabriela de 21 anos e o Marco Aurélio de 24. Por quê? Porque quando eles estavam lá, eu inspirei eles a comerem saudável. Não é saudável eu trazer bolacha, chocolate, refrigerante. A criança obesa, ela vai ser um adolescente obeso e um adulto obeso. E a criança obesa, ela sofre muito bullying, ela vai ficar triste na escola, ela vai ser um adolescente inseguro e um adulto também com muitas dores. Então, a mãe tem bastante capacidade de, nesse momento que ela tem as crianças, através da atitude dela, e eu posso ajudar essa mãe, por exemplo, a ela falar com essas crianças, a forma como ela deve abordar essa família, que eles vão então entrar em novas atitudes no seu dia a dia. A partir de hoje, vamos inserindo aos pouquinhos. A primeira meta, por exemplo, nós vamos diminuir a quantidade de pizza por semana. Nós vamos diminuir o sorvete da semana. Isso começa a ser é muito interessante que você começa a dar isso como um prêmio para eles. E eles adoram isso, porque daí você começa a fazer um evento. Quarta-feira é o dia da pizza, a família come pizza. Isso fica até na memória dessa criança. Agora a gente vai comer um pouco mais de salada, porque é importante a salada para o nosso organismo. Daí a mãe tem esse poder, ela é a líder. Então eu vou empoderar essa mãe para ser uma líder dentro de casa. Porque a líder é que vai fazer a diferença, ou o pai, ou a família. Eu sempre digo, Leia, que a dieta, ela começa no supermercado, né? Então, assim, você tem que começar a dieta no mercado, levar para casa, assim, ó, aquilo que realmente é saudável, né? E uma coisa que você falou ali durante a live, porque o que acontece? Nós temos um hormônio, dopamina, que ele se vicia. Então, assim, ó, para mim foi super difícil eu parar de tomar café com leite e açúcar,
né? Então, tirei o leite e depois eu tirei o açúcar do meu café. Então, hoje eu consigo saborear realmente o café, né? Então, tudo é uma questão de decisão, de escolhas O e nosso, de hábitos, né? o Então, nosso é cérebro, justamente isso. ele atua ou por repetição ou por trauma. Se eu todas as vezes eu sempre faço isso, eu vou ter que ajudar essa pessoa a se liberar desse vício emocional na comida, esse vício emocional de certa atitude. Então, se o meu cérebro ele está acostumado com isso, nós vamos colocar metas para essa pessoa, metas pequenas, semanais para ela. Eu vou acompanhando essa pessoa nessas metas. Ah, e agora deu certo? Não deu? Vamos usar uma outra estratégia? Ou também olhando esses traumas lá de trás, o que ela teve, o que veio, o que está acontecendo? É algo que ela teve lá na infância, que fez com que ela tenha então esse descontrole com a comida? Ou é algo que ela está fazendo com muita frequência e isso virou um vício emocional? Então, isso que eu analiso dentro da sala de atendimento e consigo perceber junto com a pessoa, através das ferramentas, qual é a atitude que ela está tendo e eu consigo perceber qual que é o comportamento dela, se é atitudinal, se é o que ela faz no dia a dia, ou se é um trauma que ela teve. E a partir disso a gente aborda quais serão as melhores estratégias. Todas as E me decisões diz são uma coisa, tomadas Leia, junto com o consulente. eu tenho que encerrar agora, porque senão a gente vai cair. Me diz uma coisa, o teu atendimento para uma pessoa que quer emagrecer para sempre, né? Eu quero resolver isso, eu quero me equilibrar e eu quero manter o meu peso para sempre. Esse teu acompanhamento seria semanal, seria quinzenal? Como é que seria? Em 3 sessões, eu não posso falar que em 3 sessões a pessoa vai estar se conhecendo melhor. Mas Sim. a primeira sessão eu tenho que entender quem é esse consulente. Eu não posso dizer que ele vai estar pronto. Pode ser que ele tenha uma dor tão profunda que ele mesmo escolha limpar muitos traumas dele. Pode ser que ele queira ressignificar muitas crenças, que às vezes nem estão relacionadas à alimentação, mas a falta de significância, por exemplo, a falta de se sentir digno. Quando você é indigno, você se sente inferior, você se sente às vezes superior, você se sente às vezes superior porque está se sentindo inferior. Você não consegue, você se sente incapaz, não merecedor, você se sente indigno. Então, perceber essa pessoa, onde que está a indignidade dela, por que ela está se sentindo indigno, de não se sentir importante, reconhecido. Então, tudo isso eu não consigo avaliar sem eu ver a pessoa, conversar com ela e ver qual é o real problema dessa pessoa. Mas a partir eu digo assim, ó, que com as ferramentas, com 3 sessões, essa pessoa vai se conhecer muito, muito. Ela vai já ter uma vida muito mais extraordinária. Ela vai estar preparada para tomar uma decisão, ela vai estar mais forte, né? Ela vai tomar a decisão na primeira sessão. Se ela não tomar a decisão na primeira sessão, ela não vai continuar. E aí eu nem quero que faça porque ela não está pronta. Entendi, não é o momento dela, né? Não é o momento dela. Cada um está no seu momento. Se ela não tiver nesse momento, então ela pode ser daqui 30 dias. Existe uma ferramenta que eu utilizo, inclusive dentro desse atendimento inicial, para eu perceber se ela tem essa decisão para 30 dias, para 6 meses ou para um ano. Então eu não preciso forçá-la. Eu sei que ela não está com esse teste, eu já vou saber se ela está pronta já para emagrecer para a vida toda ou se ela precisa de um tempo maior. Entendi. E isso me traz muita confiança que o método funciona, porque é exatamente tudo que eu vivi. Porque quando eu escolho conscientemente o que eu quero, eu vou desejar ardentemente chegar naquele corpo saudável que eu tenho, sem se comparar com o outro, sem querer ter um corpo perfeito. Tá bom, meu amor, vou ter que encerrar agora. Então, assim, gente, tá eu agradeço. Eu agradeço a presença de todos vocês. Essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar tanto... Amanhã ela já está no meu Instagram. Vai ficar no Instagram também da Leia. A Leia está atendendo aqui na clínica, a Adriane Borges.
Então é só ligar, marcar, reservar o horário. E ela vai estar aqui de braços abertos para te ajudar, para conseguir. 2022 promete, é o melhor ano das nossas vidas até então. Então, tanto eu como a Lé estamos aqui para ajudar vocês, né? É só procurar a gente no Instagram. Já tem um Não vai banner dar ali. tempo de eu falar ali. Deixa eu só dar só agradecer também, né? Eu agradeço todas as minhas irmãs que compareceram, meus amigos, pessoas da clínica. Quero agradecer imensamente, dizer que foi um prazer e assim, obrigada pelo tempo de vocês, que é algo precioso na vida da gente, é o tempo, e vocês dispensaram aqui com a gente. Eu agradeço imensamente por isso. E agradeço pela confiança de estar aqui também, porque se você não confiasse, não estaria assistindo aqui até o final. Então, agradeço muito e conta comigo. Eu posso dar dicas por WhatsApp, pela internet. E siga a gente nas redes sociais também. Gente, né? Boa noite. Vou ter que encerrar, senão nós vamos cair. Eu não consigo gravar. Boa noite, beijo. Beijo, tchau.